Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início à segunda reunião do SEBEC Universitário, cujo tema hoje é Dignidade da Pessoa Humana. Eu quero de pronto agradecer a participação dos professores, professora Leisa, que brilhantemente conduziu, orientou a nossa expositora hoje, que é a Camila. A Camila ela está conosco desde o início do SEBEC Universitário, é uma aluna extremamente dedicada. Penso que teremos um debate hoje bastante profundo, que não poderia esperar outra coisa da Camila, né? Sejam bem-vindos também os alunos, os novos alunos do SEBEC Universitário, que passaram aí no edital de 2018, sejam todos bem-vindos. Agradeço a participação dos demais alunos também que compõem essa mesa. E vamos dar início aos trabalhos. De pronto eu vou passar a palavra à Camila, que é a expositora de hoje. Depois vou passar a palavra à professora Leisa, que orientou a Camila na condução desse tema. Após a participação de todos os membros aqui da banca, eu vou abrir a palavra para a plateia. Quem quiser colocar alguma questão, a palavra estará franqueada. Eu só peço que ao chegar à mesa diga seu nome, tá bom? E coloque a pergunta. Claro, se houver tempo hábil o suficiente para tanto. E o tema de hoje é um tema bastante tormentoso, porque é preciso, de certa forma, trazer dignidade, a dignidade da pessoa humana, né? Nós, no Brasil, utilizamos esse, vou chamar aqui de princípio, mas até isso também está colocado como debate, mas nós trazemos esse princípio de uma forma muito vaga, né? E como se tivesse nele um poder salvífico para todos os nossos problemas. Mas é preciso, de certa forma, encontrar sentidos à dignidade da pessoa humana. É preciso, de certa forma, trazer, como eu disse, dignidade a esse princípio da dignidade da pessoa humana. E eu já passo a palavra a Camila com algumas provocações, né, sobretudo no âmbito da utilização do princípio da dignidade da pessoa humana. Então está com você a palavra, Camila. Muito obrigada. Bom dia, quase boa tarde a todas e a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui numa reunião do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais Universitário, esse centro que cada dia mais tem se mostrado um centro acadêmico de excelência. E aqui eu agradeço a todos presentes, as pessoas que estão ali atrás, as pessoas da mesa, aos professores aqui presentes. E eu não sei se todos sabem, mas para nós estarmos aqui hoje, existe toda uma preparação. Existem textos que são selecionados, existe uma reunião de preparação e assim, eu sinto uma dedicação muito grande dos professores, a quem eu agradeço a professora Alessia e a professora Leisa, que me orientou nesse tema de hoje. E são professoras realmente muito vocacionadas e que mais que nos ensinam, acho que nos inspiram. E eu agradeço muitíssimo a isso. E a todos os meus colegas também, que sempre enriquecem muito esse debate. Dito isso, que não poderia deixar de ser destacado, eu passo ao tema de hoje. Dignidade humana, democracia e Estado constitucional. Como estão ligados esses temas e essas ideias? O que significa tutelar a dignidade da pessoa humana? Como o direito protege a dignidade da pessoa humana? Essas são perguntas que serão aqui tratadas hoje, não de forma exaustiva, mas de forma reflexiva, porque esse tema, o professor Alessia já destacou, é de amplíssima discussão. É uma discussão complexa, cabe destacar, e possível de muitas e muitas interpretações, mas nem por isso perde sua importância e centralidade no ordenamento jurídico e na aplicação do direito. Para destacar essa centralidade na aplicação do direito, eu pesquisei em alguns tribunais como a dignidade da pessoa humana, a quantidade de vezes e como essa dignidade da pessoa humana era aplicada na prática. E eu acho que o tribunal que mais me chamou a atenção foi o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A dignidade da pessoa humana é citada em suas decisões 36.793 vezes. É uma quantidade muito grande, eu fiquei assim, quando eu vi o número, eu fiquei realmente... E um princípio tão aplicado na prática jurídica merece ser pensado e analisado com muita cautela. É um conceito muito ambíguo, poroso, polissêmico, que cabe muitas compreensões filosóficas, culturais, políticas, existenciais e religiosas. Como na democracia plural, que precisa respeitar a voz da maioria, mas também
escutar as minorias representativas, como pode respeitar a dignidade de toda essa pluralidade de pessoas, e de pensamentos e de filosofias. Certa vez eu escutei o professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo e membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, dizer que a dignidade da pessoa humana é como um espelho, em que cada um projeta a sua imagem de forma que nele acaba projetando os seus próprios valores. Isso é bem verdade. A dignidade da pessoa humana, nas palavras de Ingo Sarlet, que expôs esse mesmo tema na reunião do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, consiste numa qualidade, segundo ele, a dignidade da pessoa humana consiste em uma qualidade intrínseca e distintiva do ser humano. E tal conceito passa, por um lado, pela necessidade de conceituação e pela dificuldade. Dificuldade porque é muito árduo e inútil tentar reduzir a dignidade da pessoa humana a uma forma abstrata e genérica de tudo aquilo que constitui seu conteúdo possível. Por outro lado, é muito necessário que se tenha um conceito minimamente objetivo, no sentido de concretizável, em face justamente da existência de um certo grau da necessidade de segurança jurídica. E eu acho muito interessante outro ponto que ele fala, que é necessário falar o que é a dignidade da pessoa humana para evitar que a dignidade continue a justificar o seu contrário. Por mais que a dignidade da pessoa humana seja o que é, pelo único fato do ser humano ser humano, não pode ser reduzido somente a isso. Ou seja, a dignidade não pode ser reduzida somente à sua dimensão ontológica. Isso porque a dignidade também possui um aspecto cultural, sendo fruto de trabalho de diversas gerações da humanidade ao seu todo. E por isso, as dimensões natural e cultural da dignidade da pessoa humana se complementam e interagem mutuamente nas palavras de Peter Hebeli. Isso também se liga à dimensão histórica da dignidade da pessoa humana, porque ela também muda de acordo com o tempo. E aqui eu preciso destacar que eu falo da dignidade da pessoa humana em seu sentido ontológico, não em seu sentido de dignidade moral. Como assim? Nos últimos dias, ao estudar o tema, para tentar entender um pouco melhor essa pluralidade de conceitos, eu perguntei assim, na curiosidade, para diversas pessoas, diversos âmbitos do direito e não, o que elas entendiam por curiosidade como dignidade da pessoa humana. E o que eu percebi, muitas vezes as pessoas, não tanto do direito, mas as pessoas leigas, elas têm uma tendência de ligar a dignidade da pessoa humana sempre a uma dignidade moral. Em que sentido? Por exemplo, uma pessoa é corrupta e tem muitos bens, mas aqueles bens foram obtidos de forma que não era lícita. E as pessoas dizem que essa pessoa, portanto, não é digna de seus bens. Esse sentido não é o que eu uso aqui, do sentido de dignidade moral. Eu uso aqui o sentido, e é o que a Constituição usa, é dignidade ontológica. É dizer que o ser humano tem um valor pelo simples fato de ser humano, é intrínseco a ele. Isso tudo que eu expliquei até agora mostra a grande complexidade que é esse tema da dignidade da pessoa humana. Mas antes de aprofundar nesses aspectos que eu expliquei da dificuldade, da necessidade de conceituação e também da necessária pluralidade da concepção do tema, eu vou começar com uma história. Por mais que eu acredito que muitos aqui conheçam essa história, eu insisto em repeti-la porque eu acredito ser muito elucidativa para destacar dois pontos na discussão da dignidade da pessoa humana que eu acredito que sejam centrais. Após contar essa história e tirar que aconteceu, inclusive, é ligada à história do Brasil, eu vou passar a falar em aspectos conceituais dessa dignidade da pessoa humana e, após isso, eu vou falar um pouco sobre as dificuldades de aplicação na prática desse princípio constitucional. Bom, o ano dessa história é de 1935. O dia era especificamente dia 26 de dezembro de 1935. Com o apoio da Gestapo e do Serviço Secreto Britânico, agentes especializados capturaram um preso europeu chamado Harry Berger. Na verdade, era um nome de guerra, ele não era o seu nome original, ele precisou mudar. E a polícia prendeu ele e sua esposa na residência oficial na residência do casal em Ipanema, no Rio de Janeiro. Imediatamente, ele então foi levado para um quartel de polícia especial no centro do Rio, onde ficou detido em condições subhumanas. Ali ele foi submetido a diversas torturas, torturas tão fortes que ele perdeu sua sanidade mental e não conseguiu recuperá-la até o final de sua vida.
O Brasil vivia uma época extremamente conturbada ali em 1935. Essa história, ela começa ali, ela ocorre entre o fim do governo provisório e o início do Estado Novo, que iniciou-se em 1937. E era um governo ditatorial muito severo. Vargas fechou o sistema político, ordenou o cerco militar do Congresso, outorgou uma Constituição muito autoritária, que foi a Constituição de 1937, a ponto que determinou que fossem os partidos políticos encerrados e instituída também censura à imprensa e aos movimentos sociais. Então, Harry Berger, acho que eu estava errando o nome, Harry Berger, o nome que na verdade não era o nome dele original, ele precisou mudar de nome por causa da sua história, eu vou explicar porquê. Ele era um perseguido político dessa ditadura, ele era alemão e na verdade tinha nascido na Prússia Oriental naquela época e foi chefe político do Partido Comunista Alemão. Mas com a tomada do poder de Hitler em 1933, ele precisou se refugiar na União Soviética. E aí ele participou de vários eventos comunistas, entre eles a Internacional Comunista, em 1934. E aí ele foi decidido que ele seria enviado para o Brasil, para que ele pudesse ajudar no Partido Comunista Brasileiro para formar uma ampla frente de massas ligada à classe operária. E ele também ajudou na Aliança Nacional Libertadora. É esse o movimento que foi conhecido como Insurreição Comunista de 1935, em que acho que o participante mais conhecido foi Prestes. Mas essa insurreição ela não foi bem sucedida e foi descoberto por Vargas e ele mandou prender todos os envolvidos. E entre eles, Harry Berger. Após preso, a defesa de Berger foi designada pela Ordem dos Advogados do Brasil a um brilhantíssimo advogado chamado Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Ele travou no primeiro semestre de 1937 uma intensa luta contra o então ministro da Justiça e com o chefe de polícia. Berger ali, naquela cela, não tinha luz, não tinha ar, não tinha nenhuma cama, não tinha cadeira. Ele tinha um único macacão que servia de roupa. E Berger viveu até meados de 1937 no socavão de uma escada que dava acesso ao pavimento superior do quartel da Polícia Especial. Como eu já disse, ele passou por diversas torturas, perdeu sua sanidade mental e não a recuperou até o final de sua vida. Grande desafio tinha Sobral Pinto na defesa de seu cliente. Não havia previsão legal, jurisprudencial, daquela época para basear a defesa da dignidade de Berger. Como em meio ao governo ditatorial, uma Constituição autoritária, que foi a Constituição de 1937, um tribunal de exceção, porque ele seria julgado perante o Tribunal de Segurança Nacional, que havia sido instituído após o ocorrido. Como em meio a esse conturbado cenário, Sobral Pinto poderia encontrar uma saída para basear juridicamente os pedidos do seu cliente. Nesse momento, nem mesmo as leis socorriam os homens. Sobral, então, em 1937, elabora uma defesa brilhante, quando faz uma analogia com um decreto que era vigente, era o decreto 24.645, que protegia os animais. O artigo 1º dizia assim: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. O artigo 2º ainda estabelecia a pena para quem desrespeitassem os animais que eram, segundo a lei, tutelados pelo Estado. Era aplicada multa, inclusive podia ter prisão. E ainda no artigo 3º eram estabelecidas algumas condutas que eram consideradas contra esses animais. O inciso 2º, por exemplo, do artigo 3º, falava em manter animais em lugares anti-higiênicos ou que ele dizia que impeçam a respiração, movimento ou descanso ou os privem da luz. Além disso, de basear a sua defesa nessa lei, ele defendeu, Sobral Pinto, a aplicação de uma jurisprudência baseada nessa mesma legislação de um juiz de Curitiba, na qual ele
aplicou multa e prisão a um homem por ter morto a pancadas um cavalo em sua propriedade. E disse sobre a Pinto em sua defesa: ora, num país em que se rege por tal legislação, que os magistrados timbram em aplicar para deste modo resguardarem os próprios animais irracionais dos maus tratos dos seus donos, não é possível que Berger permaneça, como até agora, meses e meses a fio com a anuência de um tribunal dentro de um socavão de escada sem dignidade. Então, ele pediu ao juiz que, sem mais demora, que Berger fosse transferido para uma cela, e ele diz, cela condigna, ele usa essa palavra, onde a parte de cama, roupa, vestuário e objetos próprios de escrever, ele ali pudesse viver em uma condição melhor. E o juiz restou convencido e acolheu a postulação do advogado. A integridade física do político foi salva, e assim como sua vida. É certo que ele não se livrou naquele momento de todas as de tudo que estava sendo tido contra ele, mas ele foi contemplado com anistia somente em 1942. Mas, sem dúvida, essa defesa foi essencial para a preservação da vida de Berger. E eu ainda quero destacar um último ponto dessa defesa do advogado sobre a Pinto, em que ele diz assim, abre aspas, esta lei diz que nenhum animal pode ser posto numa situação que não esteja a vida inteira e tem que... Um cavalo não pode ficar dentro de uma baia a vida inteira. Tem que sair, galopar. E ele diz, isso é de sua natureza. O homem também não pode ficar numa situação dessas, contrária a tudo que há na sua natureza e na sua psicologia, fecha aspas. Situação contrária à sua própria natureza. Assim se mostrava uma clara violação até mesmo do que não estava positivado, mas precisava ser protegido. Dessa história, que tem a ver com a história do Brasil e da defesa de Berger, há dois pontos centrais muito importantes ao discutirmos a dignidade da pessoa humana. A primeira é, a dignidade humana independe de positivação, de reconhecimento legal para existir. É algo inerente ao ser humano e existe simplesmente pelo fato do ser humano ser humano. Não é uma criação constitucional. No momento em que Berger foi julgado, a dignidade humana não era tutelada, não era reconhecida pelo direito, mas nem por isso deixou de existir. Porém, essa ideia que tanto vem falado desde o início, da dignidade da pessoa humana como condição inerente do ser humano, como condição direta da sua humanidade, nem sempre foi assim, como explanarei em breve. Mas é importante destacar que a atual ideia de dignidade é muito influenciada por Kant e foi incorporada em diversas constituições do mundo e legislações modernas. Tomando o devido cuidado com as ideias de Kant e na ciência de que suas ideias são bastante, muitas vezes, ambíguas e até nesse ponto da dignidade, ele preconizou que o ser humano nunca deve ser tratado como meio, mas sempre um fim em si mesmo. Sendo humano sempre um fim em si mesmo, surge a sua ideia de dignidade, pois as coisas, os objetos, jamais poderão ser colocados à sua frente. O homem, diz Kant, se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência. A razão especial dessa dignidade, defendida pelo filósofo prussiano, é a autonomia da vontade do ser humano, a capacidade do homem de se autodeterminar. O segundo ponto que podemos extrair dessa história muito interessante de Berger, além desse primeiro que eu citei, o segundo. A dignidade humana, para ser defendida e tutelada, não necessariamente precisa estar expressa, ou seja, não necessariamente será utilizada com essas palavras, mas nem por isso será esquecida. Na defesa do advogado Sobral, a dignidade de Berger é defendida, e eu não vi, ao menos nesse trecho e nas partes que pude pesquisar e ler, a expressão direta, dignidade da pessoa humana, e nem por isso ela deixou de ser defendida. A expressa menção ou não da expressão dignidade da pessoa humana não significa sua ausência, da mesma maneira que a sua expressa menção legal não significa que está sendo positivada. Que está sendo efetivado, então eu repito, da mesma maneira que sua expressa menção legal não significa que está sendo efetivada.
Isso pode ser ilustrado com várias constituições do mundo. Algumas constituições, eu diria a maioria, 3/4, de acordo com o que escreve o professor Daniel Sarmento, 3/4 das constituições mais ou menos do mundo expressam a palavra dignidade da pessoa humana. Outras, como por exemplo a dos Estados Unidos e a da França, a do Canadá também, só que no Canadá tem uma expressão no preâmbulo, mas no corpo dela não existe a expressão dignidade da pessoa humana. Então, todas essas, em 3/4, explícita, e algumas outras, como os Estados Unidos e da França, não há essa expressão direta, dignidade da pessoa humana. Mas, enfim, por fim, o reconhecimento legal, como eu disse, por mais que o reconhecimento legal não seja a condição da existência da necessidade de proteção da dignidade humana, e que para isso acontecer, isso não necessariamente ocorrerá de forma explícita das legislações, como podemos ver, é desejável que uma democracia e um Estado constitucional seja a dignidade da pessoa humana devidamente preservada e prevista legalmente. E assim, a ideia de dignidade da pessoa humana liga-se a 2 temas hoje aqui também tratados à luz dela, como eu falei no início, a democracia e o Estado constitucional. O Estado constitucional, onde a dignidade humana foi reconhecida como fundamento, há transformações na palavra de José Afonso da Silva, na dignidade como valor supremo da democracia. Isso, pois, esse princípio constitui um valor fundante da República, da federação, do país, da democracia e do direito. Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas é também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí vem a sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a vida social. Portanto, é base de toda a vida social, não somente do direito. Destacado esses pontos tirados da defesa de Berger, e de todos esses pontos que eu apontei depois, eu penso, hoje, no ano de 2018, certamente se Sobral precisasse defender Berger das condições que vivia, encontraria largo escopo nas leis, na Constituição Cidadã de 1988, que estabelece no seu artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana como fundamento do Brasil, assim como a jurisprudência. O tempo não é de ditadura atualmente e a Constituição não é autoritária como a de 37. Porém, após o processo de redemocratização do Brasil, e aí esse processo não é exclusivo do Brasil de redemocratização, muitos países do mundo também passaram por esse mesmo processo de uma ditadura que ia contra a dignidade humana e depois o reconhecimento das atrocidades cometidas e então a absorção constitucional e legal desse princípio. E mesmo após o processo de redemocratização do Brasil e que agora seja expresso em nossa Constituição, surgiram então outros desafios para esse princípio. Os outros desafios estão sempre ligados a como aplicar a dignidade da pessoa humana e tornar efetiva, como evitar a retórica legal e garantir a efetividade. E antes de passar a falar desses problemas específicos, depois dessa absorção do direito, essa possibilidade de dignidade humana, que, como eu disse, não é uma realidade somente do Brasil, eu passo a falar de 3 aspectos que, na verdade, já foram aqui tratados, só quero destacar que, segundo Luiz Alberto Raposo, são elementos que garantem o respeito do princípio da dignidade humana. Então, está no seu aspecto conceitual. Primeiro, como eu disse já, é o valor intrínseco, a autonomia, e em terceiro, o valor comunitário, que é o limite imposto ao valor intrínseco, à medida que a dignidade das outras pessoas também deve ser respeitada. E assim, esse valor comunitário, que o professor Luiz Alberto Barroso destaca muito, e ele diz, e concordo que seja de longe o aspecto talvez mais complexo da dignidade da pessoa humana, essa ideia parece ser uma releitura e recontextualização da doutrina de Kant. Porque se a dignidade possui nesse contexto esse aspecto comunitário, possui então uma voz ativa, que é a autodeterminação do indivíduo, que vem lá de Kant, e também uma voz passiva, que é a dignidade como limite e também como tarefa do Estado.
E conexo ainda está a dimensão defensiva e prestacional do Estado, porque o Estado precisa garantir tanto que os direitos não sejam violados e também que eles sejam muitas vezes prestacionais. Então, nesse aspecto, a dignidade da pessoa humana também possui um aspecto prestacional. Fechando esse parênteses do aspecto conceitual, por fim, eu vou destacar problemas, como eu disse, na aplicação da dignidade da pessoa humana surgidos após a absorção do direito desse princípio em vários lugares do mundo e também no Brasil. E todos esses pontos eu tiro do professor Daniel Sarmento, que também já pôde explanar sobre esse tema no âmbito do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. O primeiro problema na aplicação desse direito é o uso enviesado da dignidade da pessoa humana, e esse ponto é bastante interessante. E para entender isso, eu destaco o contexto histórico e social que o Brasil está contextualizado. Em outros países, ele diferencia, por exemplo, na Europa, os movimentos sociais em torno da dignidade humana foram movimentos que, segundo Waldron, foram movimentos de, ele usa a expressão, nivelamento por cima. O status, que era anteriormente era dos nobres, agora são estendidos às outras pessoas. Essa é a realidade da Europa. No caso dos Estados Unidos, isso é diferente. Não aconteceu esse chamado nivelamento por cima, mas um autor chamado James Whitman, é um sociólogo do direito de Yale, ele afirma que nos Estados Unidos, então, não ocorreu esse nivelamento por cima, mas predominou uma ideia de dignidade formal combinada com a ideia de darwinismo social. Então, houve nivelamento por cima. Isso faz com que o discurso da dignidade, ele diz, afirma Sarmento, com muita facilidade deixe-se levar por conceitos estamentais e anacrônicos de nossas relações sociais. Ele cita um exemplo muito interessante de um livro chamado A Cabeça dos Brasileiros, de Antônio Carlos de Almeida. Nesse livro, ele relata o seguinte, de que foi perguntado a alguns brasileiros eram várias perguntas para entender a cabeça do brasileiro nesse livro. Uma das perguntas era: a empregada pode sentar no sofá com a patroa para assistir novela? A resposta da maioria dos brasileiros foi que não. Então isso demonstra que muitas vezes nossas ideias são muito estamentais. Então muitas vezes a dignidade necessariamente está atrelada a nossos conceitos estamentais anacrônicos, de modo que essa sempre será aplicada de forma enviesada. O segundo problema que Daniel Sarmento aponta na aplicação dessa dignidade, do princípio da dignidade humana, e aqui eu preciso destacar, e ligada a essa primeira já, da aplicação enviesada, é o silêncio sobre a violação da dignidade nos âmbitos mais graves desse princípio. Às vezes, as minorias, são as pessoas que mais precisam ser tuteladas por essa dignidade da pessoa humana. E muitas vezes, elas são esquecidas justamente por essa aplicação estamental do princípio da dignidade da pessoa humana. O terceiro ponto que Daniel Sarmento aponta como problema na aplicação prática desse direito é a arbitrariedade, o decisionismo e a banalização. Por se tratar de um conceito vago e de lentes enviesadas, exclui um e inclui outros, e pode ser muitas vezes aplicado de forma arbitrária. Ocorre muitas vezes também de ser banalizada, sendo aplicada sem a devida fundamentação e em âmbitos que não deveriam interferir ou que precisaria de um maior ônus argumentativo para defender. Exemplos de uso questionável do princípio da dignidade humana são a defesa de proibição da briga de galo, a compensação de tributos recolhidos por pessoas jurídicas, a incorporação de gratificações percebidas pelo empregado. Então, a pergunta que aqui eu quero abrir, e também aqui eu vou terminando, é como cada um desses problemas na aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana apontado por Sarmento, cada um deles a gente precisa pensar como lidar na prática com isso tudo que foi citado. Afinal, como eu disse no início, por exemplo, no STJ, olha a quantidade de vezes que esse princípio não foi aplicado. Então, precisa de um certo cuidado na hora da aplicação. Então, eu trago essa discussão aqui para os colegas, mas antes disso eu aponto alguns pontos que são aplicados já pela doutrina e sugestões da doutrina quanto a isso. O mesmo Sarmento que fala desses problemas
defende a especificidade, no seguinte sentido: a dignidade sempre está ligada à efetivação de alguns direitos fundamentais específicos e que podem ser aplicados de forma objetiva. Então, o ideal é que se tenha prioridade no argumento mais específico, ou seja, diretamente no direito fundamental que está sendo violado. E por mais que a dignidade da pessoa humana possa aparecer como plano de fundo, a consequência disso é um ônus maior de fundamentação para a comprovação de que a dignidade está sendo violada. Mais ou menos nesse mesmo sentido, o professor Ingo Sarlet diz que a dignidade da pessoa humana precisa ter um conteúdo determinado no contexto da situação concreta em que a pessoa de determinada conduta estatal. Ou seja, ela precisa ser concretizada em um conteúdo determinado e em uma circunstância determinada, nunca de forma abstrata. E o terceiro ponto, que é de uma autora também citada por Ingo Sarlet, ligado também à ideia de Sarmento, diz que o princípio da dignidade da pessoa humana é efetivado por meio de, ela diz, princípios concretizadores da dignidade. Ela fala de direito à igualdade, à liberdade, à integridade física e moral e também à solidariedade. Bom, eu trouxe no início um caso que era no início da defesa de Berger e tudo que eu falei que acontecia com ele. O que ocorreu com ele era de flagrante desrespeito à dignidade humana. Mas o que eu trago também como discussão para a mesa é o seguinte: mas e quando isso não é claro? Ou quando o mesmo argumento da dignidade da pessoa humana é usado em lados opostos, como é o caso do aborto, por exemplo. Pode a mãe alegar o seu direito de abortar pela dignidade de sua vida e outros podem alegar a dignidade daquele nascituro. Essa questão ainda traz outra mais complexa. A partir de quando somos seres humanos e, portanto, onde inicia a dignidade humana? Bom, como vocês puderam ver, essa discussão do início ao fim varia constantemente entre o filosófico, entre o biológico e, no final, tudo isso se liga ao direito. Que desafio temos ao discutir esse tema complexo? Quando achamos que encontramos algumas respostas, então mudam as perguntas. E não há como não terminar assim. E por isso também, como mais uma vez eu destaco, eu desafio meus colegas da mesa. Então, por fim, em suma, o princípio da dignidade da pessoa humana, após longo período histórico, consiste em reconhecer que o ser humano tem um valor intrínseco e único. Isso não depende de reconhecimento legal constitucional. Como consequência desse princípio, precisa sua autonomia individual ser preservada e de forma concomitante a seus direitos coletivos, políticos e também precisam ser respeitados os direitos da coletividade. Também significa, por parte do Estado, na dimensão política, democrática e do Estado constitucional, um dever prestacional de uma qualidade mínima de vida efetivada por meio da realização dos direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana é reconhecer que o homem nunca é algo, mas sempre alguém. Certa vez, em um poema, Carlos Drummond de Andrade pergunta: quanto vale o homem? Menos? Mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos velho? Vale menos morto? A melhor resposta que podemos dar ao poeta é de que o homem sempre vale muito. Cada ser humano, independentemente de qualquer atributo ou característica, sexo, idade, religião ou de qualquer comportamento que se tenha adotado ou venha adotar, tem um valor único, um significado que transcende a sua existência individual e que tem relevância para todos os demais homens. É isso que queremos expressar quando falamos em dignidade da pessoa humana. Mais adiante desse mesmo poema, Drummond lança a pergunta: que milagre é esse homem? Em outras palavras, o que nos faz tão especiais é a nossa pluralidade? É a nossa autonomia de pensamento? É nossa característica de sermos únicos, diferentes e ao mesmo tempo iguais? Essa é uma pergunta que cabe muitas outras perguntas e também inúmeras respostas. Mas todas elas apontam para o fato de que somos seres em que não há valor mensurável.
Obrigada. Camila, nós agradecemos e como você viu, não é de praxe que se bata palma após a exposição, mas sua exposição foi tão boa e tão intensa que conclamou a plateia aos aplausos, né? E com certeza, parabéns. É uma exposição fantástica, trouxe várias inquietações, eu estou aqui super acalorada para iniciarmos o debate, penso que vocês também. Né? E você trouxe o caso Berger, só trazendo também uma informação, nós falamos, né, na reunião de preparação, o próprio texto do ato institucional número 5, né, de 3 de dezembro de 68, que institui um estado de exceção no contexto brasileiro, ele cita a dignidade da pessoa humana, já no preâmbulo, né, no contexto do estado de exceção. Mas, enfim, eu passo a palavra à professora Leis, então, para que tenha suas considerações, e logo após eu abro o debate. Bom dia a todos, ou boa tarde. Isso não? Estão escutando bem? Primeiramente, parabenizar a Camila pela brilhante exposição. Acho que ela não só trouxe diversas inquietações, diversos questionamentos diante da complexidade do tema, mas ela também trouxe esse caso ilustrativo. Eu acho que o caso do Berger, ele consegue expressar, pelo menos do ponto de vista da ordem jurídica, que a dignidade humana, numa expressão do direito, ela é recente. Ela foi positivada recentemente, num contexto, obviamente, da Segunda Guerra Mundial. Daí, como muito bem a Camila colocou, qual que é a interação entre o tema da dignidade humana, democracia e Estado constitucional. Evidentemente, embora a consideração jurídica da dignidade humana seja recente, no pós-Segunda Guerra, e sobretudo aí de um modo mais explícito, né, como um marco inicial a Declaração Universal de Direitos Humanos, que coloca lá que todos nascem iguais em livres, todos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Essa perspectiva, embora, como eu falei, seja recente, a questão da dignidade, a discussão da dignidade para além das outras esferas, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista filosófico, ela é bem mais antiga. E aí, uma questão que se coloca é, nada obstante a gente ter recentemente positivado esse preceito, esse valor, dada a consideração já filosófica, sobretudo a partir de Kant, a partir do iluminismo, que trouxe uma maior racionalidade para o conceito, a gente tem ainda muita discussão de como delimitar o que significa a própria dignidade, porque, embora ela esteja positivada, ela não está delimitada no ordenamento jurídico. E a base teórica, filosófica que se utiliza para a conceituação, sobretudo para a expressão do que significa essa ideia de dignidade, ainda está muito atrelada a Kant. Então, a ideia de Kant de dignidade é o desenvolvimento do que significa a pessoa, de fato, como bem expôs aqui a Camila, que seria essa consideração da pessoa como um fim em si mesmo, mas a Kant ainda tinha a visualização disso de modo muito metafísico, muito abstrato. Então, numa visão mais contemporânea, os juristas utilizam muito desse conceito, dessa conceituação, para contextualizar a noção de dignidade. E aí, muitas das vezes, para poder fazer essa contextualização mais direta, de modo mais concreto, utilizam o cerne da base da filosofia de Kant, que é a ideia de autonomia. O ser humano, ele é digno, ele é um fim em si mesmo, porque ele é um ser racional, que possui uma vontade racional prática, e por ele ter autonomia. Então, ele pode autodeterminar-se, como a expositora aqui colocou. Se ele tem autonomia, a questão é o que representa a autodeterminação do ser humano, se não preferências valorativas. Então, se a gente parar para pensar que a dignidade, no contexto jurídico, ela não é delimitada, ela é um conceito aberto, indeterminado, eu faço aqui outras provocações. Sendo um conceito aberto e determinado, e a dignidade atrelada ao conceito de autonomia, que representa ou expressa essa ordem valorativa de preferências, num caso concreto, onde nós temos conflitos de direitos fundamentais, a utilização por parte do tribunal da técnica da ponderação para poder expressar, naquele caso concreto, qual seria a ordem valorativa que seria priorizada, qual seria o limite, de fato, da aplicação desses direitos fundamentais
se a dignidade humana é usada como seu centro, como seu cerne, como a sua essência, mas ao mesmo tempo ela é indeterminada. Então, como que a gente propõe essa ordem valorativa na restrição da autonomia do ser humano, sem que isso, de fato, se proponha como algo imperativo, como algo enviesado, e ao mesmo tempo, será que isso contribui para o esvaziamento desses direitos? Então, a pergunta que eu queria aproveitar é justamente colocar nesse sentido. Primeiro, até que ponto o Estado ele pode limitar essas preferências valorativas das pessoas num contexto plural, num contexto multicultural e considerando, evidentemente, que direitos fundamentais são multifacetados, tem diversas perspectivas. E a gente tem um caso mais célebre, aí, um caso que é muito debatido, a questão do arremesso do anão, né, do lançamento de anão. Então, mas não é só ele, a gente tem também o caso da transfusão de sangue, a gente também tem o caso da eutanásia. Então são casos concretos que mostram até que ponto a gente pode limitar essa autonomia do indivíduo sem que isso represente uma afronta à sua própria dignidade. Talvez isso seja possível, né, nos casos concretos, a gente fazer essa limitação e essas ponderações justamente pelo fato da dignidade ser um conceito abstrato, ser um conceito indeterminado. E aí o texto do Jeremy Waldron vem justamente dizer: é preciso colocar a dignidade humana como essência dos direitos fundamentais e dos direitos humanos? Será que isso realmente é pertinente? Porque até que ponto que esse conceito torna-se de fato absoluto? Ou ele é relativizado sem ser devidamente explicitado nesses termos? Bom, deixar para o debate. Tiago. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos e a todas, e boa tarde a quem está na plateia. Quando eu penso em dignidade, me vem sempre uma interrogação em minha mente, porque assim, a dignidade em si, ela é uma conquista, na verdade, da própria modernidade. Então assim, a gente tira a ideia, pelo menos numa ideia jurídica, a gente tira a ideia de justo e transforma isso em dignidade da pessoa humana. Os dois conceitos eram abstratos e que eram difícil você definir esses conceitos. E assim, o que eu vejo? Que nos dias atuais, vendo o nosso poder judiciário brasileiro, o que acontece? Porque a dignidade humana ela é tão invocada porque a gente não tem uma cultura baseada em direitos fundamentais. Tão pouco em direitos humanos, porque os direitos humanos estão numa ordem internacionais e os direitos fundamentais estão numa ordem interna. Então, assim, se a gente não aplica nem os direitos fundamentais, que dirá os direitos humanos? Então, eu acredito que seja a partir daí que nossos tribunais, os nossos tribunais superiores e o nosso Supremo Tribunal Federal acaba aplicando a dignidade, invocando esse princípio ou fundamento, ou como que eu chamar, o postulado, para ao menos conseguir chegar a dignidade humana conseguir chegar em algumas pessoas. Porque a gente sabe que a construção brasileira, a construção da sociedade brasileira, ela é marcada por uma diversa desigualdade, ela é marcada por um estado de privilégio. Então, assim, no nosso estado constitucional, essa ânsia de trazer dignidade para as pessoas. E que isso, eu me questiono se é realmente a via adequada por meio do Poder Judiciário de você trazer essa dignidade a cada uma das pessoas. Então, assim, vendo essa questão que a professora Alessia colocou, que quando você invoca a dignidade nessa quantidade de vezes, como foi exposto pela relatora, que no STJ foi 36.337 vezes invocado esse princípio, você acaba tirando a força de algo que é supremo, que é um valor supremo, e que as pessoas deviam ter isso em seus espíritos, mas elas não têm. Então, assim, quando o Poder Judiciário ele tenta, ao mesmo tempo, levar essa dignidade para as pessoas, ele enfraquece isso por outro lado. Então, algo que muito me preocupa. Então, acho que
a nossa missão enquanto constitucionalistas, juristas constitucionais, é pensar e delimitar essa dignidade. Porque a dignidade é um princípio que precisa ser concretizado na sociedade brasileira, precisa. Mas eu acredito que não seja pelo Poder Judiciário que a gente vai conseguir concretizar isso para todas as pessoas. Eu acredito que é uma cultura baseada em direitos fundamentais que você consegue mudar a realidade brasileira. E não o Supremo Tribunal Federal dizendo que aqui você tem dignidade e ali você não tem dignidade. Então, eu acredito que a dignidade humana, ela acontece por meio de políticas públicas. Ela acontece num espaço político em que há uma discussão de fato, e não no espaço jurídico. O espaço jurídico, ele tinha que ser excepcional na aplicação da dignidade humana, mas não, ele acaba sendo a regra. E o espaço jurídico, querendo ou não, ele é elitizado. Então, assim, quando atualmente no nosso país, o recado que é passado é quem tem dignidade é quem tem dinheiro, é quem consegue custear um processo até que conseguir chegar à Suprema Corte. Então, eu acredito que a nossa missão é definir esse princípio da dignidade humana, o Poder Judiciário se utilizar dele muito bem delimitado e sabendo explicando todos os fundamentos necessários nesse caso concreto, para que esse princípio não perca sua força e o Judiciário consiga realmente levar esse princípio às pessoas que ali pleiteiam quando são violadas na sua dignidade e trazer para o espaço público essa discussão. Que todos os seres humanos têm dignidade e têm um direito a uma vida digna, a um mínimo existencial, que você pode se alimentar, você pode estudar, você pode trabalhar, tendo condições mínimas de vida, até para você exercer a democracia, até para você saber que se você vender o seu voto, ou se você não fizer uma parte, se você não tiver uma parte, se o Estado não ter uma participação popular, você vai ter os seus direitos violados. Então eu acredito que a dignidade humana ela precisa ser transferida para um espaço público. E ali é o espaço de discussão desse princípio. É isso, são essas as minhas considerações. Professora Karina. Oi. Algumas considerações, algumas provocações para a Camila. Primeiro, eu queria começar parabenizando. Estão ouvindo bem? Eu queria começar parabenizando. Foi sensacional a exposição, muito rica, com muita fluidez, com domínio do tema, então estou de parabéns e eu fiz 1000 anotações aqui. E eu vou tentar trazer algumas provocações em cima do tema, um pouco até acrescentando outras dimensões. Então eu vou começar por uma pergunta. Quando você está falando do conceito de dignidade da pessoa humana, parece que existe um certo consenso, tanto de matriz kantiana quanto de todos os autores que tratam do tema, de que é um consenso de que o homem é um fim em si mesmo. E eu vou começar por uma pergunta assim: será que ele possui dignidade pelo que ele é ou pelo que ele faz? Pergunta que eu faço se a sociedade brasileira de fato internalizou o conceito de dignidade humana. E aí eu vou trazer um exemplo um pouco forte, triste, eu não gosto nem de usar essas palavras, mas para trazer um retrato do sistema prisional brasileiro. Assim, a gente tem um sistema prisional e às vezes é preciso usar os exemplos muito fortes, em que você tem casos de decapitação de presos jogando bola com a cabeça de outros presos, mulheres que dão à luz dentro de celas, é a maior epidemia de tuberculose, não lhes é assegurado. Então, assim, quando você usou, você começou pelo Harry Berger, eu trouxe assim, gente,
mas isso mudou? Se você abre as portas do nosso sistema prisional, será que mudou? E mais do que isso, por que a nossa sociedade compactua com essa situação? Basicamente, eu estou usando aqui um conceito da professora Ana Paula de Barcelos. Ela tem um artigo sobre o sistema prisional em que ela traz essa provocação, assim, que a sociedade brasileira, ela não internalizou a dignidade como um conceito intrínseco do ser humano. É muito mais pelo que ele faz. Porque se você for ler lá A Cabeça do Brasileiro, esse livro é interessantíssimo, o homem médio acha mais é que tem que morrer mesmo. Acha mais é que tem que apodrecer mesmo na cadeia. Então, a minha provocação, vai por aí. A segunda, e eu vou fazer um contraponto aqui ao meu colega, ao Thiago. Será que o judiciário não tem um papel a exercer? Eu acho que eu concordo com ele que esse protagonismo judicial tem seus problemas. Será que o judiciário não possui um papel a exercer na efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana? Eu vou trazer um exemplo. E aí um exemplo que é uma bola talvez um pouco menos dividida. A professora Leisa trouxe alguns exemplos de aborto, em que a dignidade é invocada pelos dois lados, mas há 3 semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito transexual à mudança de nome social, independentemente de mudança de sexo. A meu ver, isso é o típico caso que está ligado de maneira muito direta, muito estreita, à dignidade enquanto autonomia, à liberdade de ser quem se é, e sem que exista necessariamente uma tensão e um conflito ponderativo. Assim, qual é o valor do outro lado? É um direito coletivo a saber se aquela pessoa é transexual ou não é transexual? Será que o direito à autodeterminação ele não é mais forte? Por outro prisma, o mínimo existencial foi um conceito que, assim, eu não vi na bibliografia, não sei se vocês têm esse domínio. Alguns autores eles se propuseram a densificar o conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana. Não é papel do Estado tutelar quem não tem o mínimo? São essas minhas provocações. Muito obrigada, professora Karina, pelas provocações. O primeiro ponto que você trouxe, eu achei assim, interessantíssimo. Eu não tinha realmente pensado nisso. Será que mudou aquela questão da história de Berger e das situações que ele vivia com a situação dos encarcerados hoje? E realmente, será que a dignidade ela foi incorporada pelas pessoas? E eu vou te confessar que eu senti muito isso, como eu disse, eu perguntei para várias pessoas nesses últimos dias, porque elas entendiam como dignidade. E eu acredito que essa não incorporação da dignidade da pessoa humana quanto característica ontológica, ou seja, do ser humano ser pelo que ela é, eu percebo que as pessoas muitas vezes confundem aquilo que eu falei, dignidade ontológica com a dignidade moral. As pessoas ligam muito e quando a pessoa roubou, cometeu algum crime, ela perdeu a sua dignidade ontológica e não perde. Ela, tudo bem, nós podemos discutir outra coisa na dignidade moral, de que moralmente aquilo que ela fez é questionável. Mas é interessantíssimo isso. Eu acredito que, infelizmente, mudou a legislação, mas não tanto a cabeça do brasileiro. E aí, você também trouxe o segundo ponto sobre, será que o judiciário não tem não tem um papel importante, né, na aplicação da dignidade da pessoa humana? Eu acredito que, apesar de não ser o central, de não ser o principal, porque a vida não acontece tudo no judiciário, é importante na sociedade, mas, ao meu ver, tem sim um importantíssimo papel de preconizar, talvez isso exatamente, de que a dignidade humana independe de dignidade moral, que isso também acho que é a aplicação do direito, de tentar ter um direito mais acessível para que as pessoas entendam isso para efetivação. E último ponto sobre o Supremo e o recente julgado do direito dos transexuais em terem seu nome nos documentos sem a cirurgia de mudança de sexo, que vem também daquela ideia de Kant, da dignidade como autonomia. Eu acredito que nesse caso o Supremo reconheceu algo que realmente é aqueles pontos que eu trouxe, de que
não no caráter prestacional, mas no caráter de que o Estado também precisa, de alguma forma, reconhecer esse indivíduo como sendo único, como sendo autônomo, como sendo senhor das suas próprias ideias. E mais que isso, acho que o ponto principal nessa questão do STF é de que, mais do que ela ter autonomia, ela precisa ser respeitada pelas escolhas que ela faz. E o Estado não pode mexer com isso, porque isso é inerente, característico dela. E nem mesmo a Constituição, nem mesmo o Estado, nem mesmo o Judiciário pode tirar isso dela. Só para complementar, que você usou, na parte do conceito, você usou o conceito Barroso. Isso. Ele fala em autonomia, mas o Sarmento, ele traz uma dimensão de reconhecimento ao tratado do conceito, que é exatamente isso. Então, na discussão do conceito, acho que... Bom, boa tarde a todos. Gostaria de começar a minha exposição sobre com um trecho do texto do Daniel Sarmento, onde ele diz: a dignidade humana deveria servir à inclusão dos excluídos. Ele pode se converter pode se converter a um instrumento de interesse dos poderosos. E por que esse foi o ponto que eu me atentei? Muito mais na questão do deveria ser discutido no legislativo. A minha visão não, porque Bonavide já elenca a dignidade da pessoa humana como uma cláusula aberta. E a partir do momento que eu tenho uma cláusula aberta, eu vou ter confronto dos dois lados. Igualmente nessa posição mesmo. O legislativo devia tratar, o judiciário devia tratar. E isso você vai deixar muito falho, porque, vou falar, dignidade para mim é isso, dignidade para mim é isso. Então, não seria não é o momento ideal para a gente tratar disso, no legislativo pelo menos, porque acabaria resultando nas 30 mil decisões do judiciário, onde você tem uma amplitude muito vaga de opiniões e sobre determinado assunto. Então, só para deixar uma questão, não é, na minha visão, não é um momento para ser tratado no legislativo, justamente porque é uma cláusula aberta, e isso torna ele frágil, na minha visão. Outro ponto da professora Leis é a questão do controle estatal. No texto do Haas, ele fala muito isso, que é onde se tem um exercício do Estado, onde o princípio da dignidade humana ele vem para socorrer e para evitar com que nós soframos essa certa ameaça. Ele está muito mais como instrumento de controle, eu diria, né? Então, na verdade, é um mar muito turbulento para a gente se tratar. Então, é esse ponto. Qual é a minha intenção aqui? É acumular essas duas propostas, aonde o judiciário ele vai entrar como um meio para assegurar os princípios básicos para a gente, só que ele deva ser tratado no legislativo, mas esse não é o momento para a gente tratar ele no legislativo, e não é o momento, e acho que é uma ideia muito amadurecida. O próprio Daniel Sarmento ele elenca 3 ou 4 hipóteses para se melhorar a efetividade, você fazer a delimitação correta da aplicação do princípio, que é a especificidade, o princípio da especialidade, a laicidade estatal e o minimalismo, né? Então, vou me utilizar de Kant agora, para justamente, você tem que tratar cada caso como cada caso. Eu não posso tratar um caso X como uma decisão Y, uma vertente nesse modo. É isso, obrigado. Depois a Paula. Sim, claro. Boa tarde, Henrique. Eu acho que como me fiz claro, quando eu falei debater a dignidade humana no espaço público, eu não falei se restringindo ao poder legislativo, mas eu falei num debate qualificado com a sociedade, num debate em que as pessoas saibam que elas têm dignidade porque elas são, pelo simples fato delas serem seres humanos. Não é o ser e não fazer, porque num aspecto moral as pessoas pensam que você tem dignidade quando você faz ou não alguma coisa. E no
mudar essa cultura e falar assim, não, você tem dignidade pelo simples fato de você ser humano. E assim, por que eu debato tanto nessa questão da cultura? Porque, assim, o que são os direitos fundamentais? Os que são direitos fundamentais? São condutas básicas que todas as pessoas deviam ter umas com as outras, mas elas não têm. Então, quando você faz esse debate qualificado com as pessoas e constrói, assim, uma cultura de que você precisa respeitar o outro, você precisa ver que ele tem dignidade, você precisa cobrar do Estado que você tenha condições mínimas para a sobrevivência. Você precisa preservar a democracia, que é um dos princípios, um dos cernes da questão dos direitos humanos, é um valor dos direitos humanos, da preservação da democracia. Então, assim, é nesse sentido que eu falo. Tem que ter o debate no Poder Legislativo, acredito que tenha, mas eu falo um debate amplo, com toda a sociedade. Só antes de passar para a Paula, eu acho que o que a Camila tem enfatizado, talvez a gente possa colocar o debate nesse ponto, é que a dignidade da pessoa humana sobre o aspecto de sentido, ela é definida em juízo de equidade. E talvez o Poder Judiciário tenha seu papel importante nessa aplicação para se definir os moldes, né, do que se entende perante um caso concreto por dignidade da pessoa humana. Já a Camila trouxe um valor maior, que é o valor ontológico da dignidade da pessoa humana. Então, eu posso pensar a dignidade da pessoa humana, sobretudo para efeito, inclusive, de formação de políticas públicas do Estado, e aí entra, talvez, uma questão de um mínimo existencial, mas o ponto para além do debate na arena jurisdicional, para além do debate na arena do Estado, e aqui ela trouxe alguns números, né, sobretudo o debate na arena jurisdicional, mas o que nós, no Brasil, percebemos sobre a aplicação da dignidade da pessoa humana? Na arena judiciária, na arena do Estado. A professora Leisa apresentou um ponto que eu acho que é fundamental. No Brasil, talvez a gente não tenha lidado tão bem com a questão da dignidade da pessoa humana, porque a gente ainda não traz a ela um aspecto ontológico de reconhecimento enquanto ser humano, para além das práticas da atividade do Estado. A Camila trouxe a questão da prestação do Estado, como sendo um conteúdo prestacional, uma obrigação do Estado, no que concerne a pessoa humana. Mas o ponto que a gente precisa delimitar afinal, o que é a dignidade da pessoa humana? Né? É preciso trazer dignidade o que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Né? Então, eu queria voltar um pouquinho o debate nesse ponto, para além das arenas que nós colocamos aqui. Eu passo a palavra, então, a Paula. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Queria parabenizar a apresentação da Camila, foi extremamente elucidativa e enriquecedora. E é justamente voltando nesse ponto que a professora Alessia colocou, que eu queria chamar a atenção para dois pontos que me chamaram a atenção na sua fala. Primeiramente, nessa perspectiva do conceito ontológico de dignidade, você colocou a necessidade de conceitualização. É um princípio, é uma norma, é um valor, é um direito fundamental universal? Assim, a meu ver, essa discussão é realmente necessária? A terminologia, o que é dignidade da pessoa humana? Não seria muito mais válido um questionamento de qual é a função e o papel da dignidade, para como efetivamos a dignidade dentro do cenário brasileiro? Porque se a gente pensar na ontologia da palavra, dignidade vem do termo dignitas, que é humano, e ele é usado ao contrário do que a percepção atual que nós temos. Hoje a gente tem intrínseco à dignidade, a percepção de dignidade, uma noção de igualdade. No cenário romano, ela era utilizada justamente para dizer, era um status do Estado, justamente para dizer que alguns são dignos e outros não são. A gente, felizmente, já superou essa percepção de dignidade como um diferenciador. Hoje nós temos o intrínseco à dignidade, a igualdade. Portanto, é como se ela fosse um consenso. Não há o que discutir. É como se fosse um silogismo lógico. Por exemplo, todo homem é digno. É a premissa geral. Eu sou homem, logo eu sou digno.
A Constituição brasileira coloca a dignidade no artigo 1º, inciso 3º, como um fundamento da República. Então, a dignidade, todos os outros direitos fundamentais são concretizadores da dignidade. Ou seja, ela é uma cortina, onde os direitos que são à luz ali, todo para passar, tem que passar pela dignidade, que é essa cortina do nosso ordenamento. Então, essa é meu primeiro levantamento que eu queria falar. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi no sentido do decisionismo, que o cenário brasileiro, que é uma das maiores mazelas da aplicação da dignidade no contexto do ordenamento jurídico brasileiro. Hoje, se a gente partir da premissa de conceituação da dignidade como um fundamento, a gente tem a dignidade como um norte hermenêutico, que é uma expressão utilizada por Daniel Sarmento. Então, se a gente olhar a dignidade como um norte hermenêutico, ela está em tudo, realmente. Todos os outros direitos, em todos os outros direitos nós vamos encontrar dignidade. Só que o problema é que o Brasil utiliza a dignidade não como um norte hermenêutico, mas como um coringa hermenêutico. Para tudo serve a dignidade. Realmente, a dignidade está em tudo. A dignidade está em tudo, mas por isso ela é usada como um norte hermenêutico. Mas o problema é que a dignidade está sendo utilizada como um dogma. Por exemplo, a partir do momento que eu coloco a dignidade da pessoa humana na mesa, ninguém discute, ninguém fundamenta, ninguém fala mais nada. Por isso, esse conceito vago, o decisionismo e a arbitrariedade nas decisões. Entendeu? Então, o direito está para desconstruir dogmas e não criar novos dogmas. Entendeu? Então, e a partir do momento que a gente dogmatiza a dignidade, a gente acaba desumanizando. Perde a essência. Porque quando a gente dogmatiza e coloca a dignidade como um coringa hermenêutico, como um dogma que ninguém discute e não se presta a fundamentar, o que acontece? A gente usa ela para tudo, como, por exemplo, como citado, para falar de briga de galo, direitos dos animais e coisas do tipo. Então a gente perde a essência, perde a premissa maior de dignidade como algo intrínseco ao ser humano. E essa é a principal mazela da banalização da dignidade, a meu ver, na minha perspectiva. E é isso. Boa tarde. Agradeço a presença, agradeço de todos e parabenizo também pela exposição. A respeito da dignidade da pessoa humana, acho que tem muito a ponderar, muito a falar, e o debate aqui, tempo, local e tudo mais, não tem como a gente tentar esgotar o tema, um tema inesgotável, e ele tem que ser inesgotável, porque a dignidade da pessoa humana, ele é uma coisa que tem que ser vasta o suficiente para poder garantir uma proteção vasta o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, na hora da sua aplicação, ele tem que ser mais objetivo para poder garantir uma segurança jurídica e uma efetividade. Nessa linha, eu acho interessante o que o Sarmento ponderou como possíveis soluções para garantir maior eficácia do direito à dignidade da pessoa humana, direito ao princípio, ou, enfim, não estou sendo específico, tecnologia. O princípio da especialidade. Porque se os direitos fundamentais decorrem da dignidade da pessoa humana, se você está protegendo o direito fundamental, você está protegendo a dignidade da pessoa humana. Só que lembrando que os próprios princípios fundamentais, os próprios direitos fundamentais, eles às vezes entram em conflito aparente e por vezes nós temos que resolver esse conflito aparente. Se a gente jogar para a dignidade da pessoa humana, a gente vai estar desrespeitando as formas de relacionar aqueles conflitos entre os princípios, entre os direitos fundamentais. Então, por exemplo, o direito ao sigilo telefônico e a possibilidade de interceptação telefônica. Se a gente for puxar toda essa situação de autodeterminação, de sigilo, liberdade, toda aquela coisa, a gente vai acabar dando um pulo, dando um salto, tendo todo um processo impeditivo. Puxando de novo o Sarmento. Também é interessante nesse debate
a gente trabalhar, e também já foi dito pelo colega, com expressar na hora de fundamentar a aplicação da dignidade da pessoa humana e expressar claramente onde está o conflito. O que foi violado, por que foi violado e como foi violado. Para a gente evitar a banalização do uso. Porque a banalização do uso, de fato, ela joga por terra, joga na lama, muitas vezes, um princípio que é fundamental. E eu acho que tudo isso ainda mantém toda essa linha do princípio norteador hermenêutico. Esse vetor norteador, esse vetor hermenêutico, ele é extremamente fundamental, principalmente quando a gente está lidando com um conflito de normas e a gente não sabe para onde ir. Tá, qual interpretação eu dou? A gente recorre, então, à dignidade da pessoa humana. Vamos dar uma interpretação que garanta essa dignidade tão quanto possível. E nesse cenário, eu também acredito que outro elemento que possa tentar contribuir para trazer essa objetividade também reside na linha do debate dos nossos dois colegas aqui, que é aonde que a gente tem que discutir isso. Eu acredito que nós vamos ter que dar um corte epistemológico, às vezes, na questão da dignidade da pessoa humana. Não é um corte interno, é um corte epistemológico. E esse lugar desse corte epistemológico, eu acredito que seja no legislativo. Pelo menos seria o termo ideal, mas enquanto não é possível, que seja no judiciário, então. Mas não tem nada de errado em dar um corte epistemológico. Da mesma maneira que não tem, na própria ciência, não existe definição exata de vida, onde começa a vida, como começa a vida, mas o Supremo tem que definir onde é que ele vai dizer que começa, às vezes, em algum momento, para cada caso. Ele está fazendo um corte epistemológico e não tem nada de errado nisso, porque não tem como a gente definir hoje o que a gente tem hoje, como é que é. E tudo isso está sempre mutável, é claro, como todo direito que acompanha o tempo. Essas são minhas ponderações. Oi, boa tarde a todos. Eu queria fazer algumas ponderações aqui, iniciando sobre o que a Camila falou. E eu fiz algumas anotações e vou expor. Mediante as inquietações que a Camila trouxe e baseando nosso entendimento social, que o humano nunca é algo, mais alguém, por que a gente ainda dá importância mais a um sujeito do que para outro? Por que a gente trata sempre um em detrimento do outro? Por que toda vez que a gente vai buscar a dignidade, e como o nosso colega falou, quem tem dignidade é quem tem dinheiro, a gente realmente observa isso? A gente pode até falar sobre alguns casos aqui que chocaram, né, e vieram à mídia, por exemplo, o caso Nardoni. É um caso que traz a questão da dignidade, é uma criança, enfim, quem deveria cuidar não cuidou. Mas por que quando a gente fala em casos de pessoas pobres, a gente teve até mês passado, se eu não me engano, o caso de pais que também mataram a sua filha e a gente sequer sabe quem é essa criança. A gente não sabe nem o nome da menina. Ela foi pauta pequena numa matéria do Fantástico e acabou. E foi só isso. Então, o que é dignidade humana? Dignidade humana é para quem? Será que a gente não está aplicando a dignidade humana, então, de maneira errada? Completamente errada? Que apelo é esse que a gente só traz para uns casos, mas a gente não consegue trazer para outros casos? E aí a questão de trazer como coringa, né, como a nossa colega muito bem colocou, o que a gente poderia dizer sobre isso? É que a dignidade humana ela está sendo especulada e trazida em situações onde ela não deveria ser trazida, porque nesses casos onde ela é utilizada como bônus, ela deveria apenas ser subsidiária. Ela deveria apenas ajudar, socorrer e auxiliar. A dignidade humana ela precisa obter novos postos essenciais para o que ela foi criada. Como, por exemplo, o caso lá do Harry. E ela mesmo trouxe a situação do nosso sistema penal que não está sendo utilizado. Então, o que é isso? Por que um sujeito vale e outro sujeito não vale quando eu digo que todos devem ser iguais perante a lei? Mas não é isso que a gente está observando. Então, é mais ou menos essa problemática que eu trago. E agora, trazendo um pouco a ideia do que eu li lá no texto do Sarmento, eu tenho 2 apontamentos a fazer. O primeiro a dignidade humana deveria servir à inclusão dos excluídos e pode se converter em mais um instrumento de defesa dos interesses dos poderosos. E outro problema também que ele citou foi sobre a dificuldade contra-majoritária, né? Que envolve a possibilidade dos juízes não eleitos invalidarem decisões de órgãos representativos com base na sua interpretação pessoal de normas constitucionais, muitas vezes vagas e plurissignificativas. E, mais uma vez, é a dignidade da pessoa humana sendo trazida com grande vagueza aí pelas decisões. É isso aí. Boa
tarde. Primeiro, inicialmente, né, parabenizar a Camila pela exposição, por ter trazido de forma assim tão abrangente, mas ao mesmo tempo profunda, né, a questão da dignidade da pessoa humana. E só assim, também sei que já está um pouquinho avançada a hora, mas trazer alguns apontamentos sobre a fala da mesa e para a gente pensar sobre esse questionamento de dignidade, né? Logo no início, quando a professora Alessia abriu a exposição, ela falou: a gente tem que trazer dignidade e a dignidade da pessoa humana. Então, isso não é à toa se pensar nessa duplo uso, né, da dignidade, mas é mais do que, como a Paula trouxe, acho que é mais do que pensar em categorias, porque talvez não seja mais nosso objetivo pensar em categorias, quando a gente tem, de certa forma, até um consenso sobre ser princípio, ser fundamento. Cada doutrina, cada ordenamento jurídico, ele vai trazer um embasamento. No nosso ordenamento jurídico, a gente já tem um embasamento de fundamento, né, da dignidade da pessoa humana ser vista como fundamento, já no artigo 1º. Então, acho que mais do que trazer essa questão de categorização, é pensar na aplicação mesmo. É pensar como a gente constrói o significado a partir desse conceito que já é colocado, né? Não só também buscando também um desapego, de certa forma, até a própria etimologia da palavra, porque se a gente pensa na etimologia, na historicidade, de como a dignidade ela adentrou, ela não entrou de forma justa, ela não entrou pelos direitos dos humanos, dos seres humanos. Então, o recorte, eu acho que hoje, desse debate, e é muito do que o professor Sarmento, o professor Ingo Salles, eles trazem nos textos deles, eles já parabenizam a discussão por si própria, ou seja, discutir a dignidade já é, de certa forma, parabenizada, porque a gente tentar trazer a dignidade à dignidade, seria exatamente esse ponto. Então, acho que a gente tem que fazer muito essa reflexão, né? Não mais, talvez, nessas categorias, na parte de conceituação, mas buscar de que formas a gente está utilizando isso, quais são os problemas que a gente hoje, principalmente no cenário jurídico, a gente encontra. E aí, assim, só para também que surgiram alguns posicionamentos de pensar talvez como políticas públicas, talvez num cenário mais legislativo e no cenário do judiciário, ou seja, a gente já foi para os 3 poderes, de certa forma, cada um trouxe um olhar que eu acho que são perspectivas muito interessantes. Mas será que mais do que isso, se está no artigo 1º, que é um fundamento de quem? Da República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito, será que a gente pensar em esferas, em poderes que vão, de certa forma, trazer essa categorização ou mínimo, a gente não vai estar desvirtuando a própria função que é de fundamento? Ou seja, é para poder guiar todo o ordenamento? Então, talvez mais do que a gente pensar se é um papel, em termos de papel, né, de qual poder seja, é a gente pensar como esses poderes utilizam. De que forma está sendo empregado? Uma política pública, ela é pensada à luz da dignidade da pessoa humana? Ou ela encontra limites, ela freia essa dignidade? Então, acho que é muito mais nesse sentido do que talvez a gente pensar, tentar criar categorias, ou dizer a quem é, né? Então, o nosso papel é muito mais nesse sentido do o ser, né? Ligar essa ontologia, mas na prática. Eu acho que a gente busca fundamentos melhores e foi muito do que vocês trouxeram, assim, essas reflexões que eu queria só deixar para a gente poder pensar, principalmente nessas mazelas que foram muito apontadas aqui pela mesa, né? Em muitas falas, a questão de problemas que a gente vê na própria aplicação, falta de fundamentação, falta de especificidade. Então, buscar nesses trechos, né? Ou seja, o limite é sempre o não uso, o abuso, ou ir contra, ferir a dignidade da dignidade, né? Da pessoa humana. Então, acho que esse é o limite, né? Então, o que a gente tem que olhar muito é nessa linha tênue. Então, seriam alguns pontos, né, para trazer. Bom, acho que a Nayara já resumiu bastante o debate, mas eu queria, só para finalizar, colocar uma questão que eu acho que acabou sendo explicitada aqui, mas acho que de modo não tão direto, que é a questão do uso seletivo da dignidade. Então, acho que todo esse debate ele acaba envolvendo justamente essa questão. Até que ponto, se a dignidade humana ela configura a essência dos direitos fundamentais, e muitas das vezes ela é utilizada como parâmetro limite para a restrição desses direitos, até que ponto
essa dignidade, como a Paula que bem colocou, a Paula, né? Muito bem que colocou, até que ponto a gente não está dogmatizando, mas sobretudo utilizando esse fundamento para aplicar vamos falar, no âmbito do judiciário, de concretização desses direitos, uma seletividade da dignidade. E aí essa é uma questão que a professora Karina colocou quanto ao nosso sistema penitenciário, que é muito evidente, né? Então, assim, a gente consegue prisões domiciliares para determinadas mães que têm filhos menos de 12 anos, para outras não. A maioria, infelizmente, vive num sistema precário no nosso sistema penal. Mas, por outro lado, quem tem condições de recorrer ao judiciário e garantir a efetivação desse direito, consegue, evidentemente, garantir a sua dignidade. Então, assim, até que ponto algumas pessoas, por meio do judiciário, não vê a sua dignidade mais efetivada do que outros. Então, por isso que é importante esse debate. E aí, talvez, a ideia de você delimitar um pouco mais o conceito, ou pelo menos questionar a sua aplicação enquanto essência dos direitos fundamentais, já que se trata de um conceito aberto, abstrato, envolve justamente essa questão mais técnico-jurídica do dia a dia, de como esses casos são tratados. Obviamente, em hard cases, as questões são muito mais complexas. Quando se trata de uma visão de autonomia e aí a dignidade humana sendo utilizada para, às vezes, ser parâmetro ou não de caso de eutanásia, de limitar a possibilidade da pessoa se autodeterminar de ser arremessada numa determinada atividade, no caso de arremesso de anão. Então, todas essas questões no caso concreto, e aí a professora também, Karina, colocou a questão do transexual, até que ponto também o judiciário consegue garantir direitos de uns e de outros na utilização do banheiro público, que aí eu acho que é um caso mais, vamos falar, delicado no que tange ao transexual, mas todos esses casos são casos que estão aí no cotidiano do judiciário, que precisam, evidentemente, ser debatidos. E a discussão se volta, muitas das vezes, para a ideia de dignidade. Então, eu ponho à mesa aqui o debate da questão da seletividade da dignidade, mas, sobretudo, também considerando um aspecto que vocês colocaram aqui, a necessidade da humanização da humanidade. Para além da dignidade, é preciso humanizar a humanidade. Levinas fala muito isso, dessa ideia da dificuldade que a gente tem de ter empatia pelo outro. A dignidade, ela também tem que ser intersubjetiva, porque senão, realmente, o que é digno para mim, não necessariamente eu consigo visualizar na dignidade do outro. Muito bom dia, eu me chamo Augusto, e eu venho aqui me colocar em uma posição meio perigosa. Eu quero trazer uma ideia um pouco diferente. Eu mesmo não achei alguém que defendesse essa ideia, mas eu vou explicar qual a ideia, que seria um questionamento, o fundamento, e falar qual seria a implicação dessa ideia. A Camila fez uma exposição excelente, como de costume, e ela colocou 2 pontos que vai de encontro com esse meu questionamento. Um, de que a dignidade humana não é uma criação constitucional. Isso me deixou preocupado com o que eu vou sustentar. E a outra é a definição de José Afonso da Silva, que diz que é um valor supremo da democracia. Eu buscando o conceito no dicionário, eu achei um termo interessante que dizia que a dignidade é uma ação de respeitar os seus próprios valores. Então, o meu questionamento seria no sentido de que a dignidade, ela está sendo defendida nos termos em que é colocado na Constituição. Ela defende o Estado Democrático de Direito ou ela defende o indivíduo em si. E agora, fundamentando esse posicionamento, quando nós vemos várias definições que colocam que a dignidade é um valor fundamental do Estado. A própria Constituição traz que é um fundamento da Constituição. O professor Ingo Salles coloca que é um valor fundamental que exige o reconhecimento e a proteção dos direitos fundamentais. E nesse sentido, quando a gente busca essa defesa da dignidade da pessoa humana, desculpa, me deu um branco agora, mas você coloca, a gente tem uma discussão muito subjetiva no âmbito jurídico do que seria essa dignidade. A questão do aborto, a dignidade pode servir tanto para um quanto para outro, a questão também mas todos os direitos fundamentais eles já estão previstos
na Constituição. Nós temos o direito à vida, direito à propriedade, o Daniel Sarmento coloca que é necessário que você tenha observância no judiciário de que existem direitos fundamentais específicos, para que você não use a dignidade como uma forma aleatória e genérica, porque isso caracterizaria uma tirania, uma corrupção da definição de dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que quando a gente define se ela protege a democracia, o Estado democrático de direito, com princípios que já tem delimitação específica, o princípio da direito à vida, direito à propriedade, eu acho que você acabaria um pouco com essa questão de você levar tudo ao judiciário com base na dignidade da pessoa humana, não de forma genérica. E é isso. Devido ao adiantado da hora, né, eu vou ter que fazer o encerramento, senão posso ferir a dignidade da pessoa humana, porque estamos adentrando na hora do almoço, né? Mas enfim, a Camila começou a exposição dela com o poema do Carlos Drummond de Andrade. Eu terminaria também com o poema dele, que se chama Os Ombros Suportam o Mundo, em que ele diz: teus ombros suportam o mundo, estou lendo o trechinho, né? E ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns acham bárbaro o espetáculo, preferiam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é ordem, a vida é apenas, sem mistificação. Eu encerro com essa frase, sem mistificação, porque a gente discutir a dignidade da pessoa humana, sem considerá-la um mito, e retirar essa couraça de mistificação, eu acho que foi o que a gente conseguiu fazer aqui hoje. Nós tivemos um debate altamente lúcido, várias reflexões tomadas diante do caso concreto. Eu acho que o dever da academia é isso, trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, e acho que fizemos isso de uma forma muito proveitosa. Então, agradeço a todos a participação, a todos que ficaram aí até o final da plateia. Já convido-os para participar da terceira reunião do SEBEC Universitário e da reunião de amanhã do SEBEC Membros, né? Nós vamos trazer aí o Janot, são todos convidados também. Então, tenham todos uma boa tarde e agradeço mais uma vez a participação de todos.